Olá, segunda-feira e União Brasil está no ar. Começa o ano letivo para os estudantes da Rede Municipal de Fortaleza. Será um ano puxado para acompanhar o calendário da rede privada. Um vereador de Fortaleza entrou com um projeto de indicação na Câmara para criar uma área de proteção ao redor das escolas. Com toda essa confusão sobre a lei dos royalties do petróleo, a preocupação continua sobre o destino dos recursos. O pedido da presidente Dilma é que sejam investidos na educação. Vamos mostrar qual o prefeito mais bem pago do Brasil e o que recebe o menor salário. No Icaraí, litoral cearense, a ressaca do mar trouxe muitos prejuízos à população e nós fomos conferir. E ainda vamos mostrar um dos grupos que se preparam para encenar a Paixão de Cristo na Páscoa deste ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. O ano letivo para os alunos das escolas municipais de Fortaleza começou nesta segunda-feira, dia 18 de março. E este ano será bem puxado, com aulas aos sábados e feriados, para que o calendário fique compatível com o das escolas particulares da capital. Os alunos da Escola Municipal Mozart Pinto, no bairro Jardim América, na capital cearense, tiveram uma manhã diferente. As aulas da rede municipal começaram nesta segunda-feira, resultado do Pacto de Responsabilidade Social e Pedagógica, que antecipou o calendário letivo deste ano, para que em 2014 os alunos estejam nas salas de aulas no primeiro dia útil de fevereiro. Nós estamos garantindo estoque de merenda escolar para o ano inteiro e ao longo desse primeiro semestre todos os alunos vão receber material escolar novo, mochila, fardamento, mas o mais importante é que a gente vai dar um foco muito dirigido à qualidade do aprendizado. É muito importante que os estudantes tenham tudo isso, transporte, fardamento, merenda, material escolar, mas que tenha também uma preocupação dirigida em melhorar a aprendizagem dos estudantes. O prefeito e o secretário da Educação fizeram a abertura das aulas com a presença dos alunos, pais e professores. Para o prefeito, além de antecipação do calendário, essa gestão será marcada por uma mudança geral na educação municipal. Esse grande momento que nós estamos construindo depende dos pais de alunos, depende dos funcionários, dos gestores, da própria secretaria, mas fundamentalmente do trabalho do professor. A nossa parte é garantir mais conforto, mais segurança, mais valorização para que o professor possa produzir a mudança que nós tanto esperamos. E no palco, Prefeitura e Sindicato dos Professores juntos. Segundo o secretário Ivo Gomes, o canal de diálogo está aberto com a categoria. Eu converso com professores diretamente, diariamente, e com seus representantes também da categoria quase que diariamente. Sinto neles e sinto deles um espírito de mudança, um espírito de inconformismo com a situação em que estava a rede municipal pública de Fortaleza. Eu sinto que os professores de Fortaleza hoje estão absolutamente ganhos para a causa da necessidade imperiosa e urgente da gente garantir aos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras da nossa capital um serviço de educação de boa qualidade. A Prefeitura de Fortaleza elaborou um novo calendário letivo sem querer pensar em greve. Por isso se ouve falar tanto em abertura de diálogo. Mas os professores dizem que ainda tem uma pauta extensa de reivindicações e que questiona alguns pontos dessa reformulação educacional. Nós queremos avançar na pauta, nós queremos o piso salarial dos trabalhadores em educação, a reposição de 25,97, a eleição para diretor de escola e queremos resolver algumas questões que são funcionais e que estão acumuladas, represadas há alguns anos por falta de diálogo, por falta de negociação. No nosso telejornal, você pode dar a sua opinião ao vivo, ligue para a gente. O nosso telefone é o 3486-1721. Pela internet, você pode comentar também usando o Twitter. No seu comentário, cite o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. Falando no início do ano letivo, o vereador de Fortaleza pelo PT, Acrísio Sena, entrou com um projeto de indicação na Câmara Municipal para criar uma área de proteção ao redor das escolas de Fortaleza. Veja aí.
O projeto está em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza. Com o crescente número de casos de violência próximos e até mesmo dentro das escolas, o objetivo do vereador Acrísio Sena é criar um raio de proteção de 100 metros das escolas. Projeto de indicação que chegará às mãos do prefeito de Fortaleza, que denomina no raio do entorno de 100 metros da escola, nós, através dos órgãos da própria prefeitura, fazer um conjunto de intervenções para que a gente possa inibir a incidência da violência e do tráfico. Então, seria, nós temos nos terrenos próximos a limpeza, a fiscalização das farmácias, das mercearias. O parlamentar se reuniu com o secretário da Segurança Cidadã de Fortaleza e o diretor-geral da Guarda Municipal de Fortaleza. O projeto parece ter sido bem recebido pelo secretário. Vamos levar para o prefeito, porque como é um projeto só de indicação, que tem esse tipo de mensagem que tem que ser feita pelo executivo, nós vamos levar ao prefeito, mostrar o que é importante nesse projeto e fazer as modificações que nós achamos necessárias para poder viabilizar o referido projeto. Ele explicou ainda os desafios desses primeiros meses de gestão à frente da nova Secretaria da Segurança de Fortaleza. O que nós queremos agora é a guarda mais para a comunidade, colocar mais os guardas na rua, oferecer esse serviço para a população de Fortaleza. Em segundo momento, nós vamos fazer agora um concurso, com mais 1000 vagas, para a gente poder reforçar esse novo planejamento da Secretaria. E a população, o que acha do projeto? É muito inseguro, entra muita violência. Eu acho que deveria ter mais segurança, entendeu? Perto das escolas, que aqui é muito perigoso. Crianças ficam totalmente entregues à violência. Ninguém pode estar 24 horas aqui olhando tudo. Vamos à participação por telefone do nosso telespectador. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Ailton Moreira. Ailton, fique à vontade. É frisar em relação a o que o prefeito está pensando em relação à educação de Fortaleza. Ao mesmo tempo, a gente lamenta o retrocesso em relação a todo o processo de gestão escolar. Porque a gente imaginava que o processo fosse voltado apenas para professores, pedagogos, mas a nova eleição proposta está sendo enviada para toda e qualquer pessoa, seja pedagogo ou não. Então, eu vejo isso como retrocesso da educação, que não é viável em nenhum momento para nós, professores, abrirmos as portas de uma gestão para uma pessoa que não é pedagogo, que não entende do assunto, que não é voltada para isso. Tá ok, tá certo então. Muito obrigado pela sua opinião. Uma ótima noite para você e você que nos assiste, participe. O nosso telefone, só lembrando, é o 3486-1721. Um edital para renovar os contratos das creches conveniadas de Fortaleza está causando muita polêmica e deixando a população apreensiva. Nem todas as creches conseguiram entregar a documentação no prazo pedido pela Prefeitura e correm risco de fechar as portas. A necessidade de uma creche, para algumas famílias, é extrema, indispensável. A minha criança ela é pequena, ela tem 1 ano e 3 meses, eu não posso deixar com vizinho, deixar com parentes. Se tem uma creche, é para funcionar, para botar nossos filhos. Em Fortaleza, algumas creches municipais são conveniadas e um edital foi aberto pela nova gestão neste mês de março para que os convênios pudessem ser renovados. Mas nem todas as creches conseguiram renovar este contrato. Das 51 que apresentaram documentação à Prefeitura, 4 não conseguiram a renovação. E acabaram ficando como esta aqui, do Conjunto Palmeiras, que foi fechada. A sala, que deveria estar cheia de crianças, está assim, vazia. Nós tínhamos alguns documentos que estavam em atraso por conta do repasse que está atrasado desde julho. Então, por conta disso, as certidões negativas não estão saindo. Lançaram o edital na quarta, quinta e sexta, nós tivemos prazo de 4 dias para apresentar toda a documentação. Eu acho que o prazo deveria ser mais longo e, antemão, se é uma parceria, deveria ter um diálogo para ver como, de fato, dar continuidade ao serviço. Em contrapartida, a Prefeitura se defende e conta a sua versão do acontecido. Algumas poucas não atenderam ao prazo, mas nenhuma criança ficará sem creche. Essas creches não são na Prefeitura, são creches conveniadas. Caso, inclusive,
a associação entregue o prédio para a prefeitura assume de imediato o prédio, coloca o diretor e professores para fazer a creche funcionar. Nós vamos abrir creche todo mês. Enquanto esses prédios não são concluídos, nós não queremos deixar essas crianças desamparadas, né? Então nós estamos fazendo um chamamento público a entidades comunitárias que tenham espaços em suas comunidades que possam nos oferecer para que a gente possa ocupar os espaços, a própria secretaria ocupar os espaços diretamente com professores da rede municipal e equipamentos públicos ou de entidades sem fins lucrativos que também queiram conveniar com a prefeitura. Nós já temos 47 instituições inscritas. Após o Congresso Nacional derrubar os vetos à lei que redistribui os royalties do petróleo no país, começou outra discussão. As atenções estão voltadas para a medida provisória 592, que destina 100% desses royalties das futuras concessões para o setor da educação. A discussão começou há cerca de 3 anos, durante a Conferência Nacional de Educação. A meta era aumentar para 10% o percentual do PIB investido no ensino público no país em 10 anos. Para isso, seriam necessários novos recursos, os royalties do petróleo e o pré-sal. Os recursos do petróleo, hoje a gente tem aquela grande briga lá com os estados produtores e os não produtores, e foi esse o veto da presidenta Dilma, que foi derrubado recentemente no Congresso, o que garante que essa distribuição seja mais equânime, mais igual para todos os estados. Isso diz o que para a educação? Os estados, os municípios vão ter mais recursos para investir, vão. O que não isenta a União de fazer as complementações, que ela já deveria fazer. Reforma mais do que necessária aos olhos da população, que analisa negativamente a qualidade do ensino no Brasil. A educação está a desejar, os nossos governantes estão deixando as crianças à mercê, a juventude. Eu acho que a qualidade da educação ela vem se encaminhando para melhorar, mas eu acho que ainda falta muito ainda. O principal investimento que tem que ser feito nesse momento é em educação, principalmente das crianças. Para o senador José Pimentel, do PT, a melhoria é gradativa e já está acontecendo. O Brasil investiu em 2012 6,1% do PIB, do Produto Interno Bruto, na educação pública brasileira. E nós tivemos um processo muito forte de alfabetização e de integração. Aprovamos o Fundeb, que financia toda a educação básica, que vai dar creche ao ensino médio, e fizemos toda uma política de expansão do ensino universitário. Já o deputado Arthur Bruno reconhece que a situação ainda não é das melhores, por isso a importância da luta pelos royalties. A educação no Brasil ainda deixa muito a desejar. A escola pública ainda não tem o resultado que nós gostaríamos, mesmo reconhecendo que nos últimos anos houve avanços importantes. E nós estamos querendo aumentar consideravelmente o investimento em educação, porque para financiar a educação nós precisamos bem mais recursos. Com esse intuito, aconteceu uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará. O encontro foi comandado pela deputada estadual Raquel Marques, vice-presidente da Comissão de Educação no Estado. Essa grande riqueza da descoberta do pré-sal deve vir para algo que é fundamental para que a gente possa dar mais avanços e que a gente precisa realmente do financiamento, e a nossa mobilização é que ele seja proveniente exatamente dos royalties do pré-sal. As audiências devem seguir até que a medida provisória seja votada. Eu espero que a sociedade pressione os deputados federais, os senadores, para nós obtermos essa grande vitória para o Brasil. A seguir, os transtornos causados pela ressaca do mar à população que vive no Icaraí. E quem são o prefeito mais bem pago e o menos bem pago do Brasil? É já já. Voltamos. O portal UOL publicou hoje um ranking com os salários das 26 capitais brasileiras, com exceção do Distrito Federal, para mostrar quem recebe mais e quem recebe menos. Então, vamos a eles.
O prefeito mais rico do Brasil é Gustavo Fruet, do PDT, que comanda Curitiba, a capital do Paraná. Ele recebe mais de R$ 26.700, o equivalente ao salário da presidente Dilma Rousseff e do governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que teve a terceira campanha mais cara do Brasil nas eleições do ano passado, recebe hoje quase R$ 15.900. Ele é o 20º no ranking dos prefeitos. O menor salário de prefeito é de Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Muitas pessoas até desacreditam dessa estatística, não é? Ele recebe pouco mais de R$ 13.900. Aqui no Nordeste, o prefeito mais bem pago é de São Luís, no Maranhão, Edivaldo Holanda Júnior, do PTC. Ele recebe o segundo salário mais gordo do Brasil, R$ 25.000. A ressaca do mar na praia do Icaraí trouxe muitos prejuízos para quem mora por ali. As obras de contenção feitas pela prefeitura foram destruídas e agora o jeito é remediar. Há cerca de 2 anos que a praia do Icaraí está em estado de alerta. Isso porque o mar tem avançado cada vez mais. Já destruiu quase todas as barracas do local. No lugar que antes era bastante frequentado por turistas e moradores da região, só se vê destroços. Isso porque, nos dias 12 e 13 de março, a ressaca do mar foi tão violenta que rompeu os blocos de cimento que serviam como contenção das ondas. As ondas foram tão altas, maré de 2,70 metros, agravado pelo fenômeno Chuel, que é um fenômeno que traz ondas, acresce ao nível de maré mais outros 3 metros, lavou todo o litoral e no retorno retirou o sedimento, a areia, que dá suporte ao barra-mar Beguol, que é a proteção contra a erosão marinha e o avanço do mar. O barra-mar, construído para conter as ondas aqui do Icaraí, tem 1.410 metros quadrados. Porém, onde a área foi mais crítica foi aqui, nesses 152 metros quadrados, onde a onda veio de forma tão alta e violenta que chegou a bater nesses fios e levou consigo os concretos de contenção e areia, deixando este buraco. Mas por que as ondas estão vindo assim tão altas? Segundo o professor do Departamento de Geografia da UFC, Jeová Meirelles, o motivo pode ser pela construção de espigões e a ocupação indevida das dunas. Nós estamos observando 3 grandes problemas relacionados com a intensificação do processo erosivo. O primeiro é a ocupação da faixa de berma, que é um volume estratégico importante de areia para a manutenção da dinâmica litorânea. Um segundo problema está relacionado com a ocupação dos campos de dunas e o desmatamento, a ocupação irregular do ecossistema manguezal. E uma outra consequência também importante que está incrementando o processo erosivo é a ocupação da faixa litorânea de ambientes ainda de domínio das ondas e das marés. Os moradores da região ficaram temerosos com a situação. A preocupação dos moradores, a preocupação dos visitantes é de que, principalmente, os moradores percam seus imóveis, há uma depreciação por conta dessa erosão. Prejuízos não só como de perder a moradia, mas também o sustento. Em outra ocasião de avanço do mar, Luiz perdeu sua barraca. Eu tinha uma barraca grande aqui na frente, que era a barraca Del Mar. Era uma barraca grande, muitas mesas, muitos clientes e muitos garçons trabalhando com cozinha grande. Hoje eu tenho uma barraca pequena, só sobrevivendo. Não tem muito movimento como era antigamente. Mas, para amenizar o fenômeno natural, medidas podem ser tomadas. Se tiver urbanizado com calçadão, não haverá perda do material de aterro, de suporte do barra-mar Beguol. Portanto, o barra-mar irá cumprir com a sua especificação, com a sua finalidade. É muito preocupante a situação do Icaraí. A informática abrange diversas áreas e cada vez mais necessitamos dela em todo tipo de emprego. Com a evolução e as redes sociais, cresce o número de pessoas que estão se aproximando dos computadores. Mas estaríamos também formando novos profissionais de tecnologia da informação? Você sabe o que é TI? TI é tecnologia de informação. Parece que atualmente não é tão difícil encontrar quem saiba o que significa, mas não custa nada lembrar. Tecnologia da informação nada mais é do que vários recursos com várias vertentes que envolvem a computação em si, como a parte de data center, parte de infraestrutura, desenvolvimento,
temos também a vertente de segurança da informação. E não é à toa que a sigla TI está na boca do povo. O Brasil já é o 5º maior país em faturamento com relação a TI e telecomunicações, com mais de 200 bilhões de dólares por ano. E ainda esse ano, 2013, podemos chegar à 3ª posição. Mas um problema ainda é recorrente: a falta de profissionais. Tem a questão da tecnologia, mas a galera pensa muito em internet, Facebook, mas não aprofunda o assunto. Minha opinião, eu creio que seja falta de profissional capaz de capacitar certas pessoas, né? Se o problema é a falta de interesse, logo mais ele poderá aparecer, já que a expectativa é que ainda este ano 200 mil vagas fiquem sem ser preenchidas por falta de mão de obra qualificada. Esse número pode chegar a mais de 700 mil em 2020. Faltam, vamos assim dizer, para a população mais treinamentos, mais oportunidades de cursos técnicos, né, especializados. Não se deve, logicamente, deixar de pensar na graduação, mas é um ensino acadêmico, né? As empresas precisam, além disso, também a questão profissional, a prática, né, de produtos. Aí é que entram os centros de treinamento. Tem que ampliar mais as faculdades, né? Mais cursos, dedicar mais cursos mais amplos para a maioria do pessoal, né? Alguns projetos tentam mudar esse quadro no país, inclusive com a participação do governo. Um deles, o TI Maior, tem um investimento de 500 milhões de reais até 2015. A principal arma deste tipo de iniciativa parece ser a internet. O que o aluno pode fazer? Ele se desloca somente para casa, né, e acessa a hora que ele quiser o treinamento, que já está lá pronto, né? Então ele vai e estuda, ele mesmo faz o seu horário, pode estudar em casa, pode estudar na praia, né? Pode estudar no trabalho, no intervalo. Então, após o expediente, a única dependência dele é de uma conexão à internet. André ainda aponta que a profissão muitas vezes não é atrativa para novos profissionais. É a questão do investimento que os empresários dão a esse tipo de tecnologia. Muita gente quer uma TI, quer pessoa qualificada, mas não está disposto realmente a dar o devido valor. Vamos ver agora que um projeto de lei criado pelo senador Clésio Andrade, do PMDB de Minas Gerais, quer nomear e tipificar os crimes cometidos pela internet. É um passo importante para a legislação brasileira, já que existem muitos casos de prejuízos morais, éticos e até financeiros com o uso de ferramentas virtuais. Veja aí. A internet é uma rede mundial de comunicações que surgiu de uma necessidade militar. Dos anos 50 até hoje, foi se aprimorando e popularizando. Mas se engana quem pensa que no meio virtual a liberdade de expressão é absoluta. Prova disso é o projeto de lei que criminaliza agressões virtuais. Difamar a pessoa, expor a pessoa é errado. Mesmo que seja na internet, eu acho que devia ser crime, tido como crime. Eu acho que isso deve ser tomada providência para que seja acabado com isso. No momento que você faz isso, você está mexendo com a integridade das pessoas. Eu acho que isso é muito errado. É o chamado bullying virtual, quando alguém é intimidado, ameaçado, difamado ou injuriado pela rede. Para isso nós fizemos o projeto PLS 21 de 2013, que vai exatamente criminalizar esse tipo de situação. No caso de ofensa relacionada à orientação sexual, etnia, religião, deficiência, pessoas idosas, poderá levar a detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. O legislador tem tentado tipificar os crimes, as infrações cometidas através da internet, para que se enquadre uma pena específica para isso. Não é porque antes as pessoas têm ideia de porque não tem um crime tipificado no Código Penal, então a internet é terra sem lei. Não. Já existe uma lei que dispõe de crimes cibernéticos. Foi apelidada de Carolina Dickmann. A medida, nesse caso, é na área de segurança da informação. Entra em vigor no dia 2 de abril e pode levar de 6 meses a 1 ano de reclusão e multa. Essa lei trata dos crimes cometidos na internet no que diz respeito ao chamado, entre aspas, roubo de senha, né,
que os famosos hackers entram, roubam sua senha, têm acesso a dados bancários seus, ou, por exemplo, as pessoas que criam empresas de fachada e vendem produtos e os consumidores não recebem os produtos. Este consultor é contra o novo projeto do bullying e explica por quê. Eu acho que não deveria ser crime atentar contra a moral de alguém, porque nós não temos que ser obrigados por uma lei penal a sermos pessoas corteses, pessoas que tratam com cortesia as outras. Não tem que ter essa obrigação. Isso tem que ser diverso, tem que vir de berço, de uma educação familiar, ou seja, porque você é uma pessoa boa. Pablo diz ainda que há meios de evitar essas agressões virtuais. Existem aplicativos de monitoramento dos dispositivos computacionais das crianças. E esses softwares, eles permitem que o pai, a mãe, possam olhar o que o filho está passando, o que o filho está vivendo, sem ter que esperar que o filho às vezes crie coragem. É claro, sempre respeitando a privacidade da criança. Se mesmo com todos os cuidados, alguém se sentir agredido, essa vítima deve procurar ajuda. Vai à delegacia mais próxima da sua casa, né? No caso do seu trabalho, faz o famoso boletim de ocorrência, pede, obviamente, a abertura de um inquérito policial nesse sentido, né? No caso, e aí começa o processo, obviamente, criminal, a investigação criminal propriamente dita, para, obviamente, vir a se tornar um processo. Depois do intervalo, vamos conhecer um grupo que já está preparado para a encenação da Paixão de Cristo em Fortaleza este ano. Continue com a gente. A presidente Dilma Rousseff já está em Roma, onde acompanha amanhã a missa inaugural de entronização do Papa Francisco. No total, o Vaticano espera receber 150 delegações internacionais que chegam a Roma para conhecer mais de perto o novo líder da Igreja Católica. No início da manhã desta segunda-feira, Dilma disse que o Papa Francisco não pode ficar somente na defesa dos pobres, mas deve respeitar as opções de cada um. Um encontro com a imprensa, durante esse encontro, ela acrescentou que o pontífice tem uma missão a cumprir e se mostrou contente pela escolha de um chefe da Igreja Católica que seja latino-americano. Sobre uma reforma maior na defesa de temas polêmicos da Santa Sé, Dilma não acredita que o novo Papa poderá mudar a Igreja em questões morais, como o aborto ou o casamento homossexual. Um grupo de jovens do bairro Wellery, em Fortaleza, encena todos os anos a Paixão de Cristo. E este ano já estão todos preparados para realizar mais um espetáculo. Vamos acompanhar aí o trabalho deles. Há 18 anos, a Paixão de Cristo é encenada por crianças e adolescentes pelas ruas do bairro Wellery. A preparação é intensa, 3 meses ensaiando todos os dias e ajeitando o figurino. Embora o local seja conhecido como violento, nele a questão social também fala alto. Que as pessoas se conscientizem que a Paixão de Cristo é muito mais do que o chocolate, sim a caridade e sim a ajuda ao irmão que vai está dando essa contribuição da salvação a cada um de nós. O espetáculo seguirá um cortejo que vai sair da igreja pelas principais ruas do bairro para passar a todos a mensagem sobre morte e ressurreição de Cristo e a importância da Páscoa. Meu filho! Jordana vive Maria e conta o que esse momento significa para ela. Já faz 3 anos que eu faço esse papel e todo ano é uma renovação, porque mais pessoas acompanham e o reconhecimento que a gente tem de estar passando toda essa trajetória de Jesus por meio de teatros com jovens e crianças é muito legal. Mas não são só os atores que se emocionam e se envolvem. O público do bairro também se comove com a apresentação. É muito bacana ter esse movimento cultural aqui no bairro para trazer a juventude mais para a igreja e para poder interagir, né, com a população e trazer o povo mais para a casa de Deus. É um momento que todo mundo do bairro Wellery se reúne, né, para ver a história de Jesus. É realmente muito bonito. São as crianças que estão participando e é uma forma deles, no futuro, trazer, né, sempre as pessoas a rezar e refletir na Semana Santa sobre a Paixão de Cristo. Este ano, a encenação da Paixão de Cristo aqui no bairro Wellery vai ter um momento diferente. Será uma homenagem a um dos integrantes, o jovem Igor Andrade, que foi morto numa operação da polícia do Ronda do Quarteirão. Uma forma também para a gente pedir justiça e uma forma de protesto e pedir paz na nossa comunidade.
Tenham sucesso durante o espetáculo. Vamos agora a outras notícias de hoje, do Brasil e do mundo, nas nossas imagens do dia. As chuvas causaram muitos danos à cidade de Petrópolis, região serrana do Rio. Até o meio-dia de hoje foram registradas 13 mortes, inclusive de 2 técnicos da Defesa Civil. O temporal do domingo fez inundarem os rios Quintandinha e Piabanha, deixando 50 pessoas desalojadas. Foram mais de 300 milímetros de chuvas em apenas 24 horas. Estragos das chuvas também em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Usuários de redes sociais publicaram fotos para mostrar ruas alagadas. A prefeitura decretou estado de calamidade pública. O resgate de pessoas é feito por barcos e botes. Acaba hoje o prazo de 72 horas dado pela Justiça Federal para que famílias indígenas desocupem o prédio onde funcionava o Museu do Índio, ao lado do Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. O leilão do prédio está marcado para 11 de abril e no local será construído um shopping. No Vaticano, o Papa Francisco se encontrou com a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que foi a primeira chefe de Estado a conversar com o Papa. Amanhã será a missa oficial, como nós dissemos, de inauguração do pontificado de Jorge Bergoglio. Em Paris, na França, funcionários da PSA Peugeot Citroën protestaram contra o fechamento de uma filial da empresa queimando pneus em frente à sede. Na Espanha, a Guarda Civil apreendeu embalagens de detergentes onde drogas eram escondidas, além de entorpecentes dentro de latas de cerveja e em próteses mamárias. Segundo a Unidade Central Operativa, braço da Polícia Civil no combate às drogas, a Espanha é um constante local de passagem de drogas na Europa. União Brasil de hoje termina aqui. Continue com a nossa programação. Já às 7 da noite começa o programa Esporte União. Obrigado pela sua companhia e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.